Qual a importância da oração para você? Vamos falar um pouco sobre isso? Gostaria que você entendesse, precisamos de fato entender que não é a postura do corpo, mas a atitude do coração que conta quando oramos, quando decidimos nos entregar ao Senhor através da oração. Quando falamos sobre oração, muitas vezes nos deparamos com diferentes posturas e rituais que podem parecer essenciais à primeira vista. No entanto, é fundamental lembrar que o que realmente importa não é a forma como oramos, mas a atitude do coração, o comportamento, é a sinceridade do nosso coração. Essa ideia é central nas Escrituras e reflete na história da prática religiosa ao longo dos séculos. Na Bíblia, Jesus nos oferece uma visão clara sobre o que é oração genuína, aquela oração verdadeira. Jesus falou sobre isso. Se eu não me falha a memória, em Mateus capítulo 6, o verso 5 e 6. Ele ensina: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e à vista dos homens. Em vez disso, quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então, é a sinceridade do coração. Essa passagem nos mostra que o verdadeiro ato de orar deve ser feito com sinceridade e não para exibição. A ênfase está na relação íntima com Deus, que se estabelece no silêncio e na honestidade do coração. Essa ideia é profundamente espiritual e filosófica. A oração não deve ser um mero cumprimento de um dever religioso. Eu oro porque eu faço parte da instituição religiosa A ou B. Não, eu oro porque eu quero intimidade com Deus, porque eu preciso de intimidade com Deus. Então, não é um mero cumprimento de um dever religioso, mas um momento de conexão autêntica com o meu Deus, com o Criador. Quando nos colocamos em uma postura de humildade e vulnerabilidade, reconhecemos que dependemos de algo maior do que nós mesmos. Isso nos leva a uma entrega profunda e a transformação do nosso ser, do nosso interior. Historicamente, muitos líderes espirituais, grandes homens de Deus, entenderam essa verdade. Por exemplo, Santo Agostinho afirmava que a verdadeira oração não depende de palavras elaboradas ou gestos grandiosos, enfim, mas sim da disposição interior do coração. Para ele, a comunicação com Deus deve ser autêntica, verdadeira, gerada aqui dentro, uma expressão do que realmente nós somos. Agostinho ensina que é na simplicidade da alma que encontramos a verdadeira essência da oração. Grandes homens de Deus escreveram sobre isso, falando sobre isso. O próprio Senhor Jesus, muitos dos discípulos, apóstolos do Senhor Jesus, falam sobre isso. Um exemplo histórico que ilustra essa ideia é a vida dos primeiros cristãos, que durante as perseguições romanas eram momentos difíceis que aquele povo vivia. Eles se reuniam em secreto para orar, para buscar a presença de Deus. Eles não se preocupavam com a forma como oravam, mas sim com a sinceridade do seu clamor a Deus. Muitas vezes, eles se reuniam em catatumbas, em ambientes assim muito escuros, em lugares pequenos e apertados. Mas a sinceridade do clamor, da busca pela presença de Deus estava ali, no ser. Onde a postura física naqueles lugares não tinha importância alguma. O que contava era a entrega de suas orações, do seu coração a Deus. A fé inabalável que tinham, mesmo em meio ao sofrimento, às lutas, às perseguições. Isso mostra que a fé genuína pode florescer mesmo nas circunstâncias mais difíceis, quando o coração está voltado para Deus. Não importa o lugar,
nos dias atuais é fácil nos deixarmos levar pela superficialidade nas práticas religiosas. Muito fácil. Basta dizer que tem um profeta ali, tem a revelação acolá, precisa fazer um voto, uma campanha assim, 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 que você vai botar o envelope lá, enfim. Muitas vezes cultos e reuniões focam mais na liturgia, na formalidade e nas aparências do que na autêntica devoção. Infelizmente, isso é o que está acontecendo nos nossos dias. A pressão para se encaixar em certos padrões pode nos afastar da verdadeira essência da oração. É fundamental que cada um de nós reflita sobre como estamos nos apresentando diante de Deus. Isso é que deve nos preocupar. É com isso que temos que se preocupar, como eu estou me apresentando ao Senhor. A autenticidade deve ser a nossa maior prioridade. É interessante notar que a maneira como oramos pode variar amplamente entre diferentes culturas, tradições religiosas, enfim. Em algumas, a oração é realizada em grupo, como gestos, posturas específicas, enfim, enquanto em outras, a ênfase é a individualidade e na liberdade de expressão. Independentemente da forma, a verdadeira oração é aquela que brota de um coração disposto a se abrir para a presença de Deus. A verdadeira oração é aquela que brota de um ser sedento da graça de Deus, que se entrega, que se joga, que se lança na presença do Pai, em segredo. Além disso, em Romanos 12:1, a palavra nos diz: apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa passagem nos mostra que nossa vida deve ser uma oferta ao Senhor. Não apenas um momento de oração, mas em todas as ações do nosso dia a dia. Quando nossa oração surge de um coração comprometido e sincero, apegado a Deus, à sua verdade, à sua palavra, ela se torna um verdadeiro ato de adoração. Essa entrega não é apenas sobre palavras, mas sobre viver uma vida que reflete os valores de Deus, que reflete em nós os valores do Senhor Jesus. A atitude do coração também é refletida em nossas motivações. Muitas vezes, oramos pedindo coisas específicas, mas a verdadeira oração é aquela que busca alinhar nossa vontade à vontade de Deus. Veja o que diz em Filipenses 4, versos 6 e 7. Somos lembrados: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. Aqui, a ênfase está em apresentar nossos anseios a Ele, mas com a disposição de confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Quando oramos com a mente aberta e o coração disposto, permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, na nossa consciência, no nosso coração. Essa conexão nos transforma, nos guiando em direção à paz. E há uma compreensão que vem do alto. A oração se torna assim um espaço sagrado onde podemos refletir, confessar e encontrar força. Ela nos ajuda a navegar nas incertezas da vida, proporcionando clareza em momentos de dúvida, em momentos de dor, sabe? Portanto, é de fundamental importância que isso seja feito com sinceridade do coração. Ao nos aproximarmos de Deus em oração, é crucial lembrar que a postura física, embora tenha seu valor, não é o que determina a eficácia ou a autenticidade da nossa comunicação com Deus, com o nosso Pai eterno. O que realmente conta é a sinceridade do nosso coração, quando oramos com um espírito humilde, reconhecendo todas as nossas
dependências de Deus, todas as nossas falhas, todas as nossas, sabe, tudo quanto nós precisamos dele. Estamos construindo um relacionamento profundo e significativo, que possamos cultivar sempre um coração puro e disposto. Lembrando que a verdadeira adoração e oração surgem da sinceridade das nossas intenções. Ao orar, que busquemos a presença de Deus em espírito e em verdade, tornando cada momento da oração uma expressão genuína da nossa entrega ao Senhor. Assim nos tornamos verdadeiros adoradores, e essa atitude que, de fato, alcança o céu. Essa é a atitude que vai mover o coração de Deus. A sinceridade do nosso coração na oração, na busca pela presença do Senhor. Em conclusão, a verdadeira oração não está na forma, mas na essência. Que possamos ir além das aparências e nos aprofundar em nossa vida de oração, permitindo que nossos corações se tornem santuários de adoração e entrega ao nosso Deus.